no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 22, versículo 44. Aleluia. E a palavra que Deus tem para nós nesta noite é resistência. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, eu estou lendo na versão Almeida Revista e Corrigida. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Amém? Sabemos que neste texto o Senhor Jesus está no caminho da crucificação. É um episódio que acontece estando Jesus Cristo no jardim do Getsemane. Neste lugar, a pressão sobre Jesus é muito grande, de tal maneira que ele afasta-se dos seus discípulos e vai orar. Jesus, ele começa a orar porque ele sente que o fardo de carregar sobre si os pecados de toda a humanidade era um fardo muito grande. Era tão grande que até os seus discípulos, que ele mesmo os convidou para o ajudarem a orar, não podiam, não conseguiam. Diz a palavra de Deus que pesavam-lhes os olhos por causa do sono. Na verdade, não era só por causa do sono, é porque nenhum deles estava qualificado para entender a dimensão daquela batalha. A pressão era muito grande sobre Jesus. A pressão era tremenda sobre Jesus. De um lado também o diabo rogando, acredito eu, para que ele desista da missão. O diabo não queria de jeito nenhum que Jesus Cristo fosse fiel e fosse até o fim com a missão da redenção da humanidade. Então já dá para imaginar o nível de pressão que Jesus estava a passar. Primeiro o peso dos nossos pecados sobre ele, e também o peso espiritual, o diabo fazendo de tudo para que ele desista. É interessante que a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele ora e intercede de tal maneira, a pressão é tão forte, é tão grande, que as glândulas sudoríparas dele começam a liberar sangue, não apenas suor, começa a sair sangue, é suor, é forma de suor. Era uma pressão tremenda. E naquele momento me chama a atenção a palavra de Deus, que enquanto Jesus orava, ele sentia uma agonia extrema. Ele sentia uma grande agonia, por causa, conforme eu disse, do peso dos nossos pecados e a pressão também, o diabo fazendo de tudo para que o Senhor desista da sua missão. É pressão por tudo quanto é lado, mas Jesus está determinado em cumprir o propósito pelo qual ele veio ao mundo, e por causa desse propósito ele está disposto em vencer e ultrapassar tudo que for necessário para chegar até ao fim. Jesus está com o coração determinado para viver até ao fim tudo aquilo que o Senhor o mandou para a terra fazer. É interessante que, se nós formos a olhar de uma forma interpretativa, vamos perceber que Jesus representa o segundo Adão. Jesus Cristo, ele é aquele que veio para nos mostrar que é possível, diante de qualquer pressão e diante de qualquer oposição, viver e cumprir o propósito de Deus nesta terra. Se formos olhar, o primeiro Adão estava no paraíso, mas não conseguiu permanecer fiel, estava dentro do jardim do Éden. Este outro segundo Adão está também dentro do jardim. Enquanto aquele primeiro cedeu à pressão, e era somente de uma pessoa, era Eva com a fruta na mão dizendo: come, Adão. Ele cedeu. Agora estamos aqui diante do segundo Adão, também no jardim, que não é coincidência, é uma forma de Deus nos mostrar, é tipológico. Jesus está também no segundo, sendo o segundo Adão, está no jardim. A pressão não é de uma mulher, a pressão é de toda a humanidade sobre ele, e também o diabo pressionando, e Jesus está ali firme. E o escritor vai dizer: Jesus, posto em grande agonia,
E quando eu falo de agonia, eu falo de um estado espiritual, eu falo de um estado mental, eu falo de um estado físico de pressão insuportável. Quem já sentiu agonia aqui sabe muito bem ou tem ideia de quão horrível é. É geralmente na agonia que muita gente diz: eu não aguento mais, para mim não dá, não vai dar certo, eu vou recuar. É geralmente na agonia que as pessoas começam a pensar em seguir um caminho diferente, talvez um caminho mais leve, que evite o sofrimento, que evite as dificuldades, que evite as oposições. É geralmente na agonia que alguém diz assim: quer saber, eu acho que isto aqui não é para mim, então eu vou deixar. Imagina, irmão, o tamanho da agonia que foi até o ponto de Jesus dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha, mas faça-se a tua vontade. Era tamanha a agonia, mas me chama a atenção a posição de Jesus diante da agonia. Por quê? Porque a palavra vai ser clara em dizer que Jesus, posto em agonia, olha só o comportamento de Jesus, está sendo contrário ao que geralmente o ser humano costuma ter em momentos de agonia. Porque geralmente em momentos de agonia a gente recua, a gente volta para trás, a gente desacelera, e às vezes a gente levamos o projeto e colocamos na gaveta e fechamos, porque a agonia é grande. Agora veja a posição de Jesus, posto em agonia. O que ele fez? Orava mais intensamente. Pastor Décio, o que é isso? Chama-se resistência. E a palavra de Deus diz: assim como ele foi, assim também nós devemos ser. O que nós devemos ser? Pessoas capazes de entender que não é a agonia da situação que estamos a passar que deve nos fazer desistir. Crente, assim diz Deus para a tua vida: resista, resista e não desista. Pastor, mas está difícil, está doendo. Deus está dizendo para você: posto você em agonia, ore mais intensamente, adore mais intensamente, busque mais intensamente, jejue mais intensamente, semeie mais intensamente, creia mais intensamente, corra mais intensamente, acredita mais intensamente, invista mais intensamente. Levanta a mão para dar glória. Aleluia. Sabe de uma coisa? Da mesma forma que o maior desejo do diabo, bispo, era que Jesus ali mesmo dissesse assim: Pedro, Tiago, João, todos os meus discípulos, todo mundo volta a pescar, você, Mateus, volta para a alfândega, acabou, já não há ministério, porque a agonia é tão grande. O diabo esperava que Jesus dissesse isso, mas Jesus de joelhos, posto em agonia, ele aumentava a intensidade da oração. Deus está levantando crentes na Impacto Church, que não vai ser o problema que você está passando que vai te fazer deixar a fé. Não vai ser a luta que você está passando que vai te fazer recuar. Quanto mais apertarem, mais você vai ser crente, mais você vai ser fiel. E não existe resistência sem sujeição. Tiago capítulo 4 versículo 7, olha o que a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. O que Jesus está fazendo de joelhos orando? Está sujeitando-se a Deus. E enquanto ele se sujeita a Deus, ele está resistindo ao diabo. Agora me diga, crente, quando você se sujeita à vontade de Deus e ao propósito dele para a tua vida, e quando você resiste, quem é que foge? Quem é que foge? Quem é que foge desse projeto? Quem é que foge desse casamento? Quem é que foge desse lar? Quem é que foge desse chamado? Quem deve fugir não é você, mas é o diabo que se levantou contra a tua vida. Então assim diz o Senhor: resista. É você que tem que resistir, e é o diabo que tem que fugir. Se você crê e se você está ligado, joga a mão para cima, que eu quero liberar uma palavra profética. Esse demônio que se levantou contra teu projeto, teu ministério e a tua família vai ter que bater em retirada, porque Deus está trazendo um tempo novo sobre a tua vida. Recebe essa palavra.
difícil, resista. Pode estar chorando, mas não desista. Pode estar complicado, mas não desista. Mateus capítulo 8, versículo 2. Olha só. Eis que vem um leproso e o adorou. Chegou o leproso e o adorou. Irmão, é um contexto em que todo mundo que queria milagre chegava dizendo: Jesus me cura, Jesus me liberta. O Bartimeu, Jesus passou do lado dele. Ele dizia: Jesus, tem misericórdia de mim. O leproso disse: não, estou apodrecido. Minha pele está caindo aos pedaços. Minha família me mandou embora de casa porque o leproso era considerado impuro. Não vivo mais em casa, vivo fora dos muros da cidade. Mas quando ele passar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adorar. Aleluia! Este homem aqui sabia como envergonhar Satanás. Quer saber como envergonhar Satanás? Adore no meio da crise, adore no meio da luta, adore na dificuldade, adore no meio da luta, adore mesmo o leproso, adore a ele. É assim que você vai envergonhar o diabo. Oramandore basaia, remanagasuri bicalabasuria, remandole basubri calabas. Ele chega e diz assim: eu vou adorar. Irmão, mas tu está podre. Eu vou adorar. A situação está complicada. Eu vou adorar. A tua esposa te mandou embora de casa porque você está apodrecido. Eu vou adorar. A porta está fechada para você. Eu vou adorar. Tem gente olhando para você dizendo: com tanta luta que você está passando, como é que você ainda acredita nesse Deus? Por que você ainda vai à igreja? Por que você ainda canta? Quer saber de uma coisa? Eu vou cantar ainda mais. Eu vou adorar ainda mais. Eu vou buscar ainda mais. Ora maia suri bicalabas. Cadê os adoradores na Impacto Church? Cadê os adoradores na Impacto Church? Joga a mão para cima para adorar. Jesus, posto em agonia, orou. O leproso em situação complicada de enfermidade, rejeição, adorou. Há poder na oração. Orar é resistir. Eu disse: orar é resistir. Sabe qual é o nosso maior problema? Temos mais força para correr e contar nossos problemas para os amigos, mas não temos força para fechar o quarto, dobrar o joelho. Temos mais disposição e predisposição para postar nossos problemas no status do Instagram. Para com isso, irmão. Para de postar teus problemas no status do WhatsApp. É tempo de entrar no lugar secreto, fechar a porta. É tempo de subir no lugar alto. É tempo de subir no monte. Quando você subir no monte da oração, o inimigo vai cair por terra. Eu vou repetir isto aqui. Quando você subir no monte da oração, o inimigo vai cair por terra. A primeira pessoa que você deve contar teus problemas se chama Jeová Rafá, se chama Jeová Jireh, se chama o grande El Shaddai. Corra para a presença dele. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 10. Quando morreu Acabe, Acasias começou a reinar numa época em que os moabitas se levantaram contra Judá. A palavra do Senhor vai dizer: Elias foi perseguido por Acasias. Onde é que ele foi? A palavra de Deus diz que Elias correu e foi subir no alto de um monte. A palavra de Deus diz assim: o Acasias mandou soldados para perseguirem Elias. É muito interessante isso aqui. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus. Foram ter com ele e disseram: desce daí, o rei está chamando você. Ele disse: se eu sou homem de Deus,
desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo do céu desceu e consumiu a ele aos seus 50. Qual era o desejo de Acasias? Elias tem que descer. E eu percebo que esse é o maior projeto de Satanás, que você desça. O diabo não gosta de crente que sobe. Se você for a perceber, Jesus vivia subindo ao monte para orar. E a multidão só o seguia quando ele descia. Por quê? Porque subir envolve sacrifício, envolve esforço, envolve abnegação. Subir é só para quem acredita que Deus tem alguma coisa para a sua vida. E o diabo não gosta de crente que sobe. É por isso que você pode notar que todas as vezes que você toma a decisão de viver uma vida de poder, uma vida com um propósito, todas as vezes que você traça alguma coisa que faz sentido no papel e diz: eu acredito que o tempo de Deus está chegando na minha vida, o inferno todo se levanta. Sim, porque o diabo não gosta de pessoas posicionadas para viver o milagre. Mandou 50 e disse: desça daí. Só que quem está no monte não é derrubado com quem está embaixo. Ele disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo e te consuma. E o que aconteceu? Fogo desceu e lhe consumiu. Versículo 11, olha só. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50. E com seus 50 ele lhes falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Versículo 12, olha só. E respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e consumiu a ele e aos seus 50. Sabe o que Deus está dizendo para você? Tudo que luta para te fazer descer, tudo que luta para te fazer viver no raso, está sendo consumido pelo fogo do poder de Deus, em nome de Jesus. Posso te dizer uma coisa? A coisa mais difícil é subir, e mais difícil ainda é se manter em cima. O homem veio do pó. Há sempre uma força puxando o homem para baixo, porque do pó foi formado. Existe uma energia que luta para fazer com que você volte para baixo, para o pó, porque de lá tu fosse tirado. Então subir significa lutar contra a própria força da natureza. Subir significa você ir contra tudo aquilo que foi estabelecido pelas leis naturais. E o diabo vai fazer de tudo sempre para te colocar embaixo. Agora, permanecer em cima não é para qualquer pessoa. É só para quem tem o espírito de resistência. E Deus está colocando isso na tua vida através do poder da oração. Tem alguém que vai orar aqui neste lugar? Tem alguém que vai orar aqui neste lugar? Sabe qual é o nosso maior problema? Já já nós vamos orar. Mas o nosso maior problema é que queremos viver o sobrenatural de forma barata. Queremos viver coisas grandes da parte de Deus, mas não temos estrutura para investir em subir. Não temos estrutura para semear. Queremos colher, mas não queremos plantar. Queremos viver milagre, mas não queremos sacrificar. Não existe milagre algum para quem não tem estrutura para sacrificar. Não existe porta que se abre para quem não tem estrutura para semear. A palavra de Deus diz que o homem só colhe daquilo que planta. Se você quer viver algo sobrenatural da parte de Deus, assim como eu disse há dias atrás, saia da zona do conforto, comece a investir, comece a orar, comece a buscar, comece a sacrificar, e algo grande vai acontecer na tua vida. Vira para a pessoa do lado e diga: invista na oração, resista na oração, e o diabo fugirá de ti. Com todo respeito, tenha paciência hoje. Diga: deixa de ser fraco. Quanto maior a agonia, busca ainda mais. Uma das coisas que mais nos inspira a buscar na África, em Moçambique, é a dificuldade. A dificuldade, ela prega para nós. A dificuldade, ela é uma escola para nós. Eu costumo dizer que a adversidade é uma universidade onde tiramos um curso intensivo de maturidade. Quanto mais difícil e complicado, mais inspirador é para nós. O que o bispo estava a falar aqui é verdade. Quantas pessoas sonham em estar aqui onde eu estou hoje? E eu não estou aqui hoje porque eu sou um milionário. Não.
Eu estou aqui hoje porque acreditei na chamada que Ele colocou na minha vida. E acreditei que a chamada que Ele colocou na minha vida é maior que o lugar de onde eu venho e as circunstâncias de lá. É maior que a situação que se vive lá. Pensa você vir do terceiro país mais pobre do mundo, sem condição, sem nada. Para eu ter meu primeiro visto para vir ao Brasil, a guerra que foi, irmãos. Alguém olhou para mim e disse: você sabia que não se dá visto de qualquer maneira? Alguém jogou uma praga para mim. E o Espírito Santo disse assim: vai orar. Entra em oração. Eu disse: como, Deus? Deus disse: fica 21 dias. Fiquei 21 dias de jejum, orando. Quando eu ia encerrar o 21º dia, mandei minha esposa para a casa da minha sogra. Fiquei sozinho em casa. Quando eu ia encerrar o 21º dia, Deus disse: fica 5 dias em oração, em jejum. Acrescentei 21 dias mais 5 dias. Só que esses 5 dias já eram secos, diferente dos 21 que eu comia alguma coisa. Deitei-me de barriga no chão e eu orava, porque a embaixada não queria me dar visto. E eu orava: Senhor, será que eu vou viajar? Será que vai dar certo? No último dia da oração e do jejum, irmãos, vou contar como Deus me mostrou. Eu vi o meu passaporte e tinha um bife tão apetitoso, assado, assim mesmo, bispo, no meio do passaporte. E fechado assim, ó. E alguém me entregava e dizia: boa viagem. Na visão, eu deitado. Quando eu vi aquela visão, Deus disse: teu visto já está. E quando eu cheguei aqui no Brasil, e o bispo me levou para uma mesa cheia de bife, com a pastora Cida, cheia de bife com picanha, eu me lembrei do passaporte e disse: Deus tem milagre para quem resiste. Deus tem milagre para quem resiste. Aleluia! O bispo e a pastora Cida nos levaram para um restaurante. Pela primeira vez eu nunca vi tanta carne assada na minha vida. Colocaram a bandeja ali à frente. Eu disse para a Denise: de onde é que a gente começa a comer aqui? Eu só me lembrava do passaporte. Eu disse: perdeu, Satanás. É tempo de viver milagre. É tempo de viver o sobrenatural. Será que você acredita no milagre de Deus? Será que você acredita no milagre de Deus na tua vida? Vai acontecer. Queira o diabo ou não, vai acontecer. Fica de pé e glorifica a Deus nessa noite. Vira para o santo e diga: vai acontecer. Sabe o que aconteceu? Geralmente o visto sai uma semana antes do dia da viagem. Geralmente o visto sai 2 semanas antes do dia da viagem, ou depois de você submetê-lo. Sabe o que aconteceu? O meu visto foi me entregue no mesmo dia da minha viagem, às 10 da manhã, e meu voo estava para as 13 da tarde. Só ligaram para mim às 10 da manhã. E eu saí de casa com as malas prontas, olhando para o celular. Quando eu cheguei no centro da cidade, o celular vibrou. Senhor Dércio, pode vir buscar seu visto. Você vai viver o resultado da resistência. Impacto Church, eu sinto a graça de Deus aqui e o meu corpo está todo arrepiado. Deus manda me dizer para alguém: eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que parece que a porta está fechada, mas eu trouxe meu filho lá da África, do lugar mais impossível, para ser boca profética e dizer para você: o milagre vai acontecer. Não desista, não volte para trás, permaneça firme na graça de Deus. Eu não sei se podemos orar, bicho, pelas pessoas. Irmãos, eu quero orar por você. E essa oração será de uma liberação. O sobrenatural de Deus na tua vida tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Você vai dar um testemunho. Foi naquela segunda-feira que tudo destravou. Tudo destravou. Destravou. As portas que estavam trancadas foram abertas. Grandes coisas o Senhor fez. Dá um passo para aqui à frente. Vamos orar junto, igreja. Dá um passo. Eu quero orar por você. Quero ungir você.
Há uma unção de Deus neste lugar. Se você realmente veio ao cenáculo acreditando que Deus pode fazer algo, dê um passo de fé para aqui à frente. Algo sobrenatural vai acontecer. Ora maia sorebacala maiane remaianore maia suria balama. Só quem crê no milagre, vem aqui à frente. Você que nos vem de casa, conecta-se a essa atmosfera, porque milagre acontece também na tua casa. Distância não é barreira para a manifestação do sobrenatural de Deus. Há poder, há milagre, há resposta, há testemunho na vida de uma igreja que resiste. Fecha os teus olhos. Eu vou ungir você, irmão. Assim que eu te ungir, pode voltar para o teu assento e vai viver o milagre de Deus. Você não veio a um culto qualquer, você veio a um lugar de liberação, de coisas poderosas e sobrenaturais da parte de Deus. Adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existe. Coisas poderosas estão acontecendo nesse lugar. Receba em nome de Jesus.